Bom dia, família Conviver. Muito bom estar com vocês de novo. Mais uma oportunidade de estarmos juntos, ainda que um pouco separados e distantes. Que bom a gente ter esse recurso para chegar até a casa de vocês e poder partilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração e celebrarmos o fato de sermos família, de sermos um em Cristo. Eu já convido você aqui a enviar esse link para alguém, para um amigo, para um familiar, para alguma pessoa que você deseja também que escute a palavra de Deus e que aproveite desse tempo com o Senhor junto com a gente. Queria orar para começar a nossa reunião. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, por essa oportunidade que a gente tem de estarmos juntos com a consciência de que o que nos une é muito maior, é muito mais forte do que uma reunião física e presencial. O que nos une é o Teu Filho Jesus, o Teu Santo Espírito, e é por Ele que nós clamamos nessa hora. Pedimos, por favor, que o Teu Espírito nos dirija, nos ensine, nos direcione em tudo que nós fizermos nessa manhã aqui, enquanto ouvimos a Tua palavra, enquanto cantamos canções. Fica conosco e nos ajuda a desfrutar da Tua presença, a percebê-la e a sairmos diferentes desse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter agora um tempo de canções. Uma amiga querida, Marcela Bueno, gentilmente gravou para nós algumas músicas. Então, tira esse tempo para isso, canta junto, aproveita para louvar o nome do Senhor com música e aproveite esse tempo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto, e tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Amanheceu e o ar que eu respiro é seu.
sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu amor, e a sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Nova vida, nova sorte, por seu sangue me justificou. Eu já não sou mais quem eu era, faz tudo novo. Nova vida, nova sorte, por seu sangue me justificou. Eu já não sou mais quem eu era, faz tudo novo. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova. A sua misericórdia se renova. Gostaria de lembrar vocês dos nossos encontros durante a semana. A gente não pode se ver presencialmente, mas na internet a gente tem 2 encontros marcados. O primeiro deles, na terça-feira à noite, acontece o nosso pequeno grupo via Zoom. A gente tem conversado sobre amadurecer em Cristo, crescer na caminhada com Jesus. Tem sido um tempo muito precioso, de trocas muito bacanas. Então, se você quiser participar com a gente, manda uma mensagem para nós no Instagram. A gente vai ficar muito feliz de mandar o link para você e aí você participa conosco terça-feira às 8 da noite. Também às 8 da noite, só que na quinta-feira, também lá no Instagram, está acontecendo Conversa e Conexão. É um tempo de live, 2 pessoas conversando, sempre com um tema interessante. Ali a gente pode comentar, fazer perguntas, interagir. Seria muito legal se você acompanhasse com a gente. Também queremos deixar aqui a lembrança de que se você quiser contribuir com a nossa comunidade, você pode fazer isso via depósito bancário. Os dados estão aparecendo aí na tela para você. Bom dia, que bom poder chegar até a sua casa mais um domingo. São todos muito bem-vindos para esse nosso encontro em torno da Bíblia, nesse momento nosso de reflexão. E nesse mês em especial nós temos conversado sobre a cruz. Por ocasião da Páscoa, nós temos pensado sobre cruciforme, a vida na forma da cruz.
Há 2 domingos atrás nós conversamos sobre o símbolo da cruz e o seu novo significado que é dado por Jesus. Domingo passado nós conversamos sobre o aspecto vertical da cruz, tentando entender como aquela ação de Deus por meio de Jesus afeta a minha e a sua vida. E hoje, para terminar nossa série, nós vamos falar sobre o aspecto horizontal. Como essa mensagem da cruz, ela afeta os meus relacionamentos, tudo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, como aquilo ganha forma no meu dia a dia, nas minhas relações interpessoais. Eu quero que você tenha em mente, enquanto nós fazemos essa reflexão aqui, que se aquilo que Cristo fez na cruz, naquilo que a gente está chamando de aspecto vertical, não ganhar espaço na nossa vida relacional, na nossa vida diária, provavelmente eu e você temos a tendência de viver uma vida altamente religiosa, sem nenhuma consequência para a vida prática. Por isso, nós cremos e entendemos a importância de pensarmos nesse tempo sobre a horizontalidade da cruz. E falar sobre a horizontalidade da cruz diz respeito a falar sobre as nossas relações, sobre o nosso jeito de viver. E eu quero fazer menção aqui, há tempos atrás eu li um artigo do pastor Ricardo Agreste, que ele postou nas redes sociais, sobre uma conversa que ele teve com um pastor também, chamado Michael Gorin. E nessa conversa, o Agreste comenta que Michael Gorin disse para ele que nesse tempo de crise, o que está acontecendo é que os ídolos das pessoas estão se revelando. A crise foi só uma oportunidade para mostrar quais são os ídolos, quais são os deuses ou o Deus que nós estamos adorando nesse tempo. E eu concordo com ele, porque se você, assim como eu, há um mês atrás frequentou ou foi até um supermercado, você percebeu uma certa loucura das pessoas que estavam ali fazendo compras. Não era anormal você ver o papel higiênico não existir nas prateleiras, leite e outros itens essenciais acabarem com uma certa facilidade, a ponto dos donos dos mercados terem que colocar alguns lembretes ou alguns avisos dizendo para as pessoas que era necessário que elas tivessem um controle para não levar uma quantidade exacerbada de produtos. Eu penso que esse momento só serviu para revelar algo que talvez já é existente no coração das pessoas. Nós vivemos um tempo onde as pessoas querem garantir o seu, ou talvez um pronome que nós poderíamos usar aqui é o meu. Eu quero garantir a minha comida, quero garantir o meu emprego, quero garantir o meu bem-estar, quero garantir a minha estabilidade. Mas sabe, eu quero refletir com você que se nós seguimos a Jesus, nós não podemos seguir essa tendência. Porque nós lemos o apóstolo Paulo escrevendo aos crentes de Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 15, que aqueles que receberam uma nova vida, eles não vivem mais para si mesmos, mas eles vivem para aquele que morreu e ressuscitou, no caso, Jesus Cristo. Então, eu penso que o aspecto horizontal da cruz vai nos dizer a respeito dessas implicações que a cruz de Jesus nos traz na nossa vida, no nosso dia a dia. Para refletirmos a respeito disso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Colossenses capítulo 3. Estamos aí durante essa série olhando para o livro de Colossenses e terminamos hoje em Colossenses capítulo 3, versículo 12 em diante. Nós vamos ler até o versículo 17. Colossenses 3, 12 a 17, a Bíblia diz assim: visto que Deus
os escolheu para ser seu povo santo e amado. Revistam-se de toda compaixão, bondade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. Cantem hinos, cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Paulo, nessa parte aqui do texto que nós lemos, ele está fazendo um apelo bem específico à igreja dos Colossenses. É algo bem prático, que deveria ser compreendido e aplicado na vida dos colossenses. Lembra que nós falamos aqui na primeira semana que a carta de Paulo aos Colossenses, os 2 primeiros capítulos, ele fala muito sobre o Evangelho, sobre aquilo que Jesus fez pela igreja, fez pelo mundo, e o capítulo 3 e capítulo 4 é como Paulo estivesse escrevendo, aguardando e pedindo para que haja uma resposta diante daquilo que Jesus fez, como nós nos comportamos, o que nós fazemos diante daquilo que Jesus fez. E esse texto vai falar um pouco sobre isso. E ele vai apresentar para nós algumas virtudes essas que precisam ser cultivadas na nossa vida. Virtudes que nascem no nosso coração como consequência de um entendimento que nós fomos alcançados pela vida de Jesus. Nós vivemos não a nossa vida, mas vivemos a vida de Jesus em nós, como Paulo diz lá aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E Paulo começa esse texto que nós lemos aqui, apresentando a identidade do povo, dizendo, vocês são um povo santo e amado. Paulo está querendo dizer o seguinte, vocês são consagrados, vocês são separados, vocês têm um fim exclusivo, vocês foram criados para mim mesmo. Mas também ele diz que esse povo é um povo amado. Esse povo é alvo do amor de Deus. Somos filhos amados de Deus. Essa é a nossa identidade. Se nós queremos chegar em algum lugar, nós devemos saber de onde nós somos, qual é a nossa origem. Para cumprirmos o nosso propósito, precisamos lembrar da nossa origem. A nossa origem é essa. Somos povo, somos santos, somos amados por Deus. E a partir daí eu queria que você olhasse nos versos anteriores aí, versículo 5 ao versículo 9, onde Paulo vai apresentar algumas sentenças para nós, algumas exigências negativas que tem a ver com essa chamada moral do Evangelho. Por exemplo, você vai perceber Paulo dizendo o seguinte, façam morrer, fiquem longe, se livrem, vocês já se despiram do velho homem. Ou seja, Paulo está chamando os cristãos a abandonarem atitudes perversas que fazem parte da sua velha natureza. E no versículo 10 há um convite de Paulo. Paulo diz o seguinte, revistam-se. A ideia aqui é de você vestir uma roupa nova, jogando a roupa velha embora. Vistam-se ou revistam-se de uma nova natureza. E sejam renovados à medida que compreendem a conhecer seu Criador e tornar-se semelhante a Ele. Ou seja, existe um propósito estabelecido por Deus. Esse propósito é que nós nos tornemos semelhantes a Ele, a Jesus. E como isso acontece? À medida que nós conhecemos quem Deus é. Ou seja, há um processo, há uma linha, há uma jornada que eu e você precisamos andar nela e caminhar. Para quê? Para que sejamos semelhantes a Jesus.
Então eu quero que você, com essa consciência de que nós estamos num processo para que nós nos tornemos semelhantes a Jesus, conhecendo quem o nosso Deus é, conhecendo mais dele, tendo isso em mente, nós somos chamados a desenvolvermos algumas virtudes, algumas qualidades, algumas características que são recorrentes daqueles que são amados por Deus e que são povo santo de Deus. Essas qualidades elas vão ganhar forma na nossa vida, enquanto nós criamos os nossos filhos, enquanto nós nutrimos o nosso casamento, enquanto nós trabalhamos, enquanto nós vivemos a nossa vida nas mais diversas esferas que nós vivemos ela, ok? Então eu quero apresentar para vocês aqui, ainda que rapidamente, essas virtudes, começando pelo que o apóstolo Paulo diz aí, que nós somos chamados a desenvolver a compaixão. E a ideia aqui é de algo que nasce dentro de nós. O desejo do apóstolo Paulo é que nós tenhamos como se fosse entranhas compassivas, algo que nasce das nossas vísceras, algo que nasce de dentro de nós. Compaixão, algo tão necessário para os nossos dias, que essa compaixão tem a ver com a ajuda, a olhar o necessitado, olhar aquele que precisa de algo e se compadecer e ir em direção a estes. E junto com compaixão, o apóstolo fala da bondade. Também pode ser traduzido por generosidade. E é interessante que Paulo usa essa palavra fazendo referência, como uma virtude que precisa ser desenvolvida, fazendo referência à maneira como Deus nos trata. Você sabe que nós não deveríamos ser tratados com bondade por conta do nosso pecado, da nossa rebelião, mas Deus nos trata com bondade, com generosidade. E Paulo usa essa mesma palavra, dizendo que eu e você deveríamos refletir essa característica de quem Deus é, de quem essa virtude que Deus teve com a gente e que agora a gente expressa nas nossas relações. Mas ele também fala, olha aí, sobre a humildade. E a humildade, aqui Paulo está pedindo uma visão apropriada que o cristão deve ter de si mesmo. Então, tanto aos filipenses como aos romanos, no capítulo 12, no capítulo 2 de Filipenses, Paulo vai dizer, não sejam egoístas, não fiquem pensando só em vocês, não se considerem melhor do que vocês são, não, mas sejam humildes. Embora essa qualidade era algo desprezado no mundo grego, Jesus, ele usa num sentido positivo, e ele, em Filipenses 2, nós vamos ver que Jesus é um modelo, ele encarna e nos ensina o que é ser humilde. Vem à minha memória aqui também, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, com a bacia, com a toalha, um gesto que era dos escravos, Cristo assume aquilo para si, também nos ensinando sobre humildade. Uma outra característica, uma outra virtude que Paulo apresenta nesse texto é a mansidão. E o pastor Russell Shedd, ele define mansidão como disposição de ceder seus direitos e permitir que Deus molde seu caráter pelas circunstâncias com que ele cerca a nossa vida. Ou seja, a mansidão é essa disposição que a gente tem de abrir mão dos nossos direitos. E aqui a mansidão, ela é vista biblicamente como um contraste a tratamentos rudes, a tratamentos ásperos. Naquele tempo, e nos tempos atuais também, a mansidão é vista como algo, como um sinal de fraqueza. Mas Jesus ressignifica isso tanto que nas bem-aventuranças Jesus vai dizer que bem-aventurados são os mansos, ou seja, aqueles que têm autocontrole, aqueles que
sabem se posicionar. A mansidão tem a ver, sim, com gentileza, com atenção, virtudes que a gente precisa desenvolver. E ele termina falando sobre paciência ou longanimidade, que essa palavra ou essa virtude, ela vai aí em duas direções. Paciência no sentido de conservar o ânimo por um bom tempo, mas também paciência no que se refere aos nossos relacionamentos, porque você, assim como eu, sabe que em muitos momentos alguém vai nos magoar, alguém vai nos aborrecer, e em alguns momentos a nossa vontade é revidar, é vingar, é dar com a mesma moeda, pagar com a mesma moeda, mas nós somos chamados a termos paciência, a não desejar a vingança. Elemento fundamental no desenvolvimento do caráter cristão, esse equilíbrio do espírito frente a qualquer provação que a gente viva, mas também de sermos totalmente tolerantes e pacientes diante dos defeitos e das falhas dos irmãos na nossa própria vida. Queria que você prestasse atenção que todas essas virtudes apresentadas nesse versículo até agora são características da pessoa de Deus. Nós vemos do Antigo Testamento, no Novo, Gênesis ao Apocalipse, a gente vai perceber um Deus totalmente compassivo, bondoso, humilde, manso e paciente. Esse é o Deus das Escrituras, revelado na pessoa de Jesus. E se de fato eu e você fomos alcançados pela cruz de Cristo, esse deve ser o nosso jeito de ser. Essa deve ser a maneira como a qual a gente vive a nossa vida. Sendo compassivos, bondosos, humildes, mansos e muito pacientes. Mas o texto continua, eu quero chamar a sua atenção para esse versículo. Sejam compreensivos uns com os outros. A ideia aqui da gente suportar. Se você, nesse tempo que nós estamos vivendo de crise, tem que trabalhar da sua casa, essa atitude, você deve estar ficando muito bom em desenvolver essa atitude. Porque a gente, nas nossas relações, sempre há algo que nos irrita. Sempre há algo que nos provoca. Imagine vocês, a nossa situação na nossa casa nesse tempo. A Ju trabalhando de casa, eu tendo que trabalhar, tendo 3 filhos que acordam às 6h30, 7 horas da manhã, indo dormir 11 horas. Depois de mais de um mês disso, é normal que em algum momento haja algum atrito, haja alguma provocação. E o que o apóstolo Paulo diz aqui é que a virtude necessária para esse momento é compreensão, suporte. É verdade, às vezes a vontade é abrir a porta e sair sem máscara e sair sem nada e vamos viver a vida. Mas Paulo diz, calma, compreenda o outro, suporte o outro numa atitude de tolerância. E logo em seguida ele vai falar sobre perdão. A compreensão e o perdão andam juntos. Uma das virtudes mais difíceis de serem exercidas, no meu ponto de vista, é o que ele diz aqui sobre o perdão. E a ideia aqui é que nós temos que estar sempre prontos para perdoar, principalmente quando nós somos ofendidos ou vítimas de maldade. Deixa eu dizer para você, se você segue o Cristo, se você anda com Jesus, não há opção para o não perdão. Não há. E aí você talvez pergunte, mas por que, Davi? O próprio texto nos responde. Paulo chama a atenção da memória daqueles crentes, dizendo assim, lembrem-se do que Cristo fez por vocês, ou seja, nós fomos alvo do perdão, assim como Deus nos perdoou em Cristo, agora nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Essa é a razão, o motivo que Paulo apresenta para aqueles que nos ofendem ou nos magoam. Sejam perdoadores. Eu quero chamar a sua atenção aqui, porque talvez quando a gente olha para essas virtudes, para essas características, a gente olha para Jesus e vê nele um modelo, como talvez como qualquer outro líder religioso.
E nós vemos em Jesus apenas um bom modelo, mas eu tenho que dizer isso para você. Jesus, ele não é apenas um bom modelo. Jesus, ele morre na cruz, ele se encarna, ele vai para a cruz, ele se sacrifica. Ele não quer ser só um bom modelo, ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu para que um novo mundo acontecesse e para que eu e você vivêssemos nesse novo mundo. E às vezes a gente reduz Jesus apenas a um bom modelo. Jesus, mais do que um bom modelo, ele está deixando para nós um paradigma, um estilo de vida com o qual a minha e a sua vida deve se conformar. Normalmente eu ouço muitas pessoas dizendo que querem andar com Deus, querem viver com Deus, mas Deus é como se fosse um acessório da vida que a pessoa quer viver. Quando o correto é nós submetermos a nossa vida ao projeto de Deus, à vontade de Deus. Não é Deus que se encaixa nas minhas vontades, mas é eu que me encaixo naquilo que Deus tem para a minha vida. Isso precisa ficar muito claro. E por último, o apóstolo Paulo vai falar para nós que é necessário a gente desenvolver, se revestir da virtude do amor. E ele começa dizendo acima de tudo, e aqui a ideia que o Paulo quer mostrar para nós é por cima de todas as roupas, que ele pediu para a gente colocar lá no versículo número 10. Vistam a roupa do amor, o amor deve ser a referência. A marca dos cristãos deve ser o amor. O apóstolo João vai falar sobre isso, que o mundo vai conhecer os discípulos de Jesus por causa do seu amor uns pelos outros. E o amor com o qual a gente deve se revestir, e esse é o significado da palavra nesse texto, é um amor desprendido, é um amor sacrificial, é um amor que visa o benefício do próximo. Vivemos numa cultura em que nós somos chamados a nos amar, somos chamados a nos preocupar com a gente primeiro, mas o amor que Jesus coloca para nós não tem nada disso. É um amor que se preocupa com o outro, com o próximo, e essa deveria ser a nossa roupa principal. O amor deveria ser o norte que nos aponta para onde nós andamos. Porque, segundo ele, é esse amor que gera em nós união. É esse amor que produz em nós algo que nós, a conviver, prezamos tanto, que é a comunhão. Mas não é para que essa comunhão seja só entre a gente, não. Mas essa comunhão, esse vínculo, ele desemboca num serviço em comum. E essa perfeita harmonia que Paulo diz aqui no texto, ela é experimentada na comunhão, ou seja, nos relacionamentos. Então, o amor é o melhor lugar, a melhor das virtudes para que a gente viva as nossas relações. Eu quero chamar a sua atenção que todas essas virtudes apresentadas pelo apóstolo Paulo nesses versos que nós lemos, elas só fazem sentido se forem vividas nos nossos relacionamentos. Mas percebam que eu disse isso no começo, a nossa tendência, a tendência humana, que talvez venha até antes da crise, a crise só revelou para nós, é que a gente tem essa tendência de garantir aquilo que é meu. E sabe qual que é o problema disso? A gente começa a ficar sem alma, ficamos como seres desalmados, se nós não formos batizados num batismo de amor, como o pastor Antônio Carlos Costa diz. Sabe por quê? Porque nós começamos a ver a má notícia, começamos a ver os noticiários, as mortes que acontecem todos os dias começam a virar apenas uma estatística, há pessoas passando pela situação do desemprego, da fome, e aquilo começa a não mexer mais com a gente, porque tudo vai parecendo normal. Nós precisamos entender que a horizontalidade da cruz vai nos levar a uma vida de amor, mas mais do que isso, a uma vida de serviço. Um amor e serviço que tem a sua expressão máxima na pessoa de Jesus.
Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós vemos Jesus abrindo mão de todos os seus direitos e privilégios por ser filho de Deus, ele voluntariamente se entrega, ele vai para a cruz para que eu e você pudéssemos ter uma nova vida. Então nós em Jesus temos alguém que ama, alguém que mostra para nós como deve ser a nossa vida, mesmo a gente vivendo do nosso jeito, vivendo em total rebelião, buscando a tão famosa e a tão desejável autonomia. Queremos ser seres autônomos, mas mesmo assim, Deus nos envia Jesus para dar sentido, significado para a nossa existência. Deixa eu dizer para você, não tem como você ouvir e crer nessa história e viver uma vida onde o centro do universo é o seu próprio umbigo. Não! Onde o centro do universo são as suas carências, as suas necessidades, as suas cobiças. Não, isso não é possível, porque nós somos chamados a ser um povo que exerce, que manifesta as virtudes de Deus, virtudes demonstradas em compaixão, bondade, mansidão, humildade, paciência, tolerância e amor. E eu tenho para mim que essa crise que vivemos atualmente é uma oportunidade que nós temos como igreja, eu não estou dizendo só conviver, mas a igreja de Jesus espalhada pela terra, de mostrar os efeitos da cruz nas nossas vidas e nas nossas relações. Dito isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero pensar e deixar com vocês alguns desafios, para que você reflita, para que você pense, mas para que você também pratique. Primeiro, pare de viver para si mesmo. Como nós dissemos, há uma tendência, há um desejo, há um jeito de ser humano, que é o desejo, como eu acabei de dizer aqui, pela nossa própria autonomia. Nós queremos viver para nós mesmos. Às vezes nós nem notamos, mas o jeito que a gente lida com o nosso dinheiro, o jeito que a gente lida com os nossos negócios, o jeito que a gente lida com o nosso trabalho, isso só diz respeito a nós mesmos. Mas o Evangelho de Jesus e a cruz de Cristo nos diz que nós não podemos viver para nós mesmos. Não viva para você. Não pense que você é a última bolacha do pacote. Não acredite que você é o centro do universo. Não, isso é uma mentira. Pare de pensar na vida sobre somente a sua ótica, achando que é isso mesmo, eu tenho, que se ninguém me amar, quem vai me amar? Isso é uma ilusão. Não viva para você mesmo. O apóstolo Paulo disse do texto de 2 Coríntios capítulo 5. Jesus morreu na cruz para que a gente não viva para a gente mesmo. Não faça esse mal para você. Pare de viver para satisfazer os seus desejos, as suas vontades e as suas necessidades. Segundo, ao invés disso, ao invés de querer viver para si mesmo, eu sugeriria para você: aproveite esse tempo que nós estamos passando para você crescer, para você amadurecer. Há um grande problema no nosso tempo. Nós gostamos de colocar a culpa no outro. Isso vem desde Adão e Eva, lá na criação. Sempre há essa vontade que é sempre alguém culpado por alguma coisa. Sabe qual que é o problema disso? Nós não assumimos responsabilidade. Nós não nos tornamos homens e mulheres maduros e maduras. Nós podemos, e esse tempo que nós estamos vivendo é uma ótima oportunidade para nós crescermos. Nós temos conversado sobre isso às terças-feiras no nosso pequeno grupo. É tempo de nós amadurecermos, de nós virarmos gente grande, de pensar, de assumirmos as nossas responsabilidades e parar de achar que é sempre com o outro. Parar de achar que a minha esposa tem que ser melhor, o meu marido tem que ser melhor, e começarmos a assumirmos as nossas responsabilidades e
E entender que a transformação começa na nossa vida. É eu que preciso ser um marido melhor, um filho melhor, um discípulo melhor, um pai melhor. Isso só vem com maturidade, por isso busca, é um processo. Isso é um processo, mas nós temos que querer isso. Nós temos que buscar isso. Por isso, mergulhe nas Escrituras. Se aconselhe com outras pessoas mais experientes. Busque ajuda, mas amadureça por amor a você mesmo e para a glória de Deus. Pare de viver como um menino, como uma menina que só reclama, que vive só a partir daquilo que lhe falta e não a partir daquilo que você já tem. Nós precisamos amadurecer, meus irmãos e minhas irmãs. E por último, eu quero propor para você que nessa semana, você, olhando para todas essas características que nós conversamos, sirva alguém durante essa semana. Crie alguma janela aí na sua agenda para que você demonstre essas virtudes as quais a gente partilhou aqui nessa meditação dessa manhã. Talvez você pode ligar para alguém, fazer uma chamada de imagem, talvez você pode mandar um bolo, talvez você pode mandar um hambúrguer, por que não? Não sei, pense em alguma coisa. Deixa eu dar um testemunho para você. Essa semana, na verdade no domingo passado, a gente estava lá na nossa casa e o telefone logo pela manhã tocou, portaria lá do nosso prédio. E aí o cara atendeu dizendo assim: Davi, tem uma encomenda para você, é um bolo. E aí eu pedi para que a pessoa entrasse e foi tão bom, tão gostoso, tão significativo para a nossa família naquela manhã, nós recebemos aquele bolo com um bilhete, ainda mais esse tempo de distanciamento, como isso faz bem para a nossa alma. E servir pessoas, seja pessoas próximas, talvez há necessidades longe de nós também, mas que de alguma maneira eu e você podemos servir. Não se furte disso, não viva para si mesmo, mas sirva os outros. E eu quero terminar minha fala aqui, olhando para o versículo 17. O versículo 17 diz: e tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Eu quero te encorajar a tudo o que você fizer, a tudo o que você disser nesse tempo, que tudo isso seja feito em nome de Jesus. Se você for servir alguém, faça em nome de Jesus. Se você for trabalhar durante essa semana, trabalhe em nome de Jesus. Se você tiver que lidar com situações não tão boas, seja na sua casa, seja no casamento, seja com seus pais, ou com seus filhos, ou com seu marido ou esposa, o que você disser ou o que você fizer, faça em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, em uma outra carta dele, ele vai dizer: quer comais ou quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Sabe, gente, o fim de tudo isso, o fim de tudo isso que nós estamos propondo aqui para vocês, a partir dessa meditação, é para que Deus seja glorificado. O que nós queremos com o desenvolvimento dessas virtudes não é apenas homens melhores, não é apenas mulheres mais melhores, mais bondosas, mais generosas, homens mais humildes e mais... Não! Nós entendemos que a prática e o desenvolvimento dessas virtudes fazem com que nós conheçamos quem Deus é. E conhecendo quem Deus é, nós vamos nos tornando semelhantes a Jesus. Porque esse é o nosso objetivo. Por isso, que nessa sua busca, nesse seu desejo de ser semelhante a Jesus, você desenvolva essas virtudes. Mas você se lembre sempre disso, que o alvo final, se assim podemos dizer, é que Deus seja glorificado em tudo aquilo que a gente fizer e em tudo aquilo que a gente falar. Que Deus seja glorificado na minha e na sua vida. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse tempo.
Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós podemos ter esse tempo aqui como comunidade em torno em torno da Bíblia. E queremos pedir ao Senhor, diante de tantos desafios, tantas virtudes que precisam crescer em nós, amadurecer para que dê frutos, nós clamamos a tua ajuda. Nos ajude. Permita que a gente seja gente madura, gente que não viva para a gente mesmo, mas que a gente viva para servir, para amar, para se doar, para se entregar pelos nossos irmãos. Nos ajude, Deus. Tira de nós todo o egoísmo, todo esse amor próprio, todo esse cuidado com a gente mesmo, que leva a gente a uma vida egoísta, uma vida egocentrada. Deus, livra-nos disso e faz com que a gente tenha entendimento de quem nós somos no Senhor e que isso nos basta. E que a nossa vida seja marcada por esse desejo de amar, de servir, de abençoar. Porque é isso que nós aprendemos ao olharmos para a cruz de Cristo. Esses braços estendidos, o sangue derramado, para que a gente se sacrifique, sim, amando os nossos irmãos e as nossas irmãs. Nos ajude, Deus, nesse desafio que temos de vivermos e de servirmos num tempo tão difícil como o nosso. Que haja criatividade, desejo, intenção do nosso coração de sermos pessoas que busquem, que amem e que se dediquem umas às outras, para que o teu nome seja glorificado e para que a gente se pareça com teu Filho Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, com muita gratidão. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Desejo para você, desejo para sua família uma semana de muita coisa boa, uma semana onde Deus possa ser glorificado, uma semana onde você cresça, amadureça e que você possa desenvolver ou buscar desenvolver essas virtudes que a gente conversou aqui nessa manhã, tá bom? Deus te abençoe, um abraço, muita saudade dos nossos encontros presenciais, mas a certeza que Deus está cuidando da gente e que logo, se Deus quiser, a gente vai poder estar junto de novo, tá? Um abraço, um bom domingo, uma boa semana, em nome de Jesus. Recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, por seu amor, seu amor, por seu amor, quebrantado por seu amor.